Eric Cartman adora atormentar a vida do coitado do Butters, e por isso ele vive fazendo todo tipo de brincadeira de mau gosto com o pobre garoto. Como por exemplo, quando Cartman fez Butters acreditar que estava dentro de uma realidade virtual, e muito ingênuo, o garoto saiu por aí fazendo todo tipo de atrocidade. E como se isso não bastasse, esse episódio ainda tem uma reviravolta tão chocante, mas tão chocante, que vai explodir sua mente. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando o Butters tentou imitar o GTA. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. A história começa com Butters vagando pela escola enquanto usava um óculos de proteção e um fone de ouvido, e dizia que aquilo tudo parecia muito real. Pois então, esse comportamento estranho do garoto era devido a mais uma das brincadeiras de mau gosto do Cartman, porque o gordinho tinha convencido Butters que aqueles óculos que ele usava eram de realidade virtual, e por isso o garoto achava que estava dentro de uma simulação exatamente igual à vida real. E como o fone que ele usava era abafador de ruídos, Butters não escutava nada ao seu redor, a não ser a voz de Cartman, que se comunicava com ele através de um rádio. E muito ingênuo, Butters começa a fazer tudo o que o Cartman mandava, porque ele achava que aquilo tudo era apenas um jogo virtual. Para que Butters não descobrisse a verdade, Cartman tinha inventado uma história maluca de que ele só podia tirar aquele equipamento no ponto de contato, porque senão isso explodiria seus miolos. Além do mais, Cartman também tinha dito pro garoto que se você morresse na realidade virtual, automaticamente morria na vida real. E muito ingênuo, Butters volta para esse tal ponto de contato que ficava no quarto do Cartman, onde o gordinho tinha usado algumas luzes roxas para enganar o coitado do Butters. Uau! Isso foi demais! Como se sente? Está tudo bem? Peguei no peitinho da Wendy. À noite, Cartman resolve enganar Butters novamente, e graças às luzinhas roxas no quarto, o garoto acredita mais uma vez que estava na realidade virtual. Dessa vez, Cartman faz Butters acreditar que estava realizando uma missão dentro do jogo, enquanto na realidade ele estava apenas tirando a neve da calçada de algumas pessoas, por dinheiro é claro, que o Cartman pegava para ele depois. No entanto, Butters acaba saindo totalmente de controle, porque achando que estava dentro de um mundo virtual, ele resolveu parar de escutar o Cartman e fazer tudo o que queria, mas nunca pôde, que no caso seria se vingar de seu pai por sempre o colocar de castigo. E eu não culpo o garoto por isso, porque os pais dele realmente são horríveis. Depois disso, Butters acaba se empolgando tanto, mas tanto, que resolve imitar o GTA. Porém, infelizmente não vimos nada do que ele faz, mas escutamos tudo pelo rádio do Cartman. Butters basicamente destruiu algumas coisas, roubou um carro, bateu esse carro, foi para a parte mais perigosa da cidade, viu uma prostituta, tentou espancá-la para roubar seu dinheiro, mas terminou sendo brutalmente esfaqueado por ela. Depois de ouvir essas coisas, Cartman acaba se desesperando e manda Butters voltar para o ponto de contato. Mas muito machucado, o garoto simplesmente tira os óculos e descobre que aquilo tudo tinha sido real. Depois disso, Butters é levado para o hospital, onde o médico diz que ele não morreu por muito pouco. E o doutor ainda avisa que tinha chamado os pais dele, e eles estavam tão furiosos que disseram que o garoto ficaria de castigo como nunca havia imaginado. No entanto, não querendo levar a culpa por todos os estragos que o Butters havia causado, Cartman aparece no hospital bancando o Morpheus do Matrix, dizendo que Butters estava preso na realidade virtual, tudo porque ele tinha tirado os óculos fora do ponto de contato. Segundo Cartman, Butters ainda estava em seu quarto usando os óculos, e ele tinha ido até lá como um programa de computador apenas para salvá-lo. E para convencer o garoto de que estava falando a verdade, Cartman demonstra que conseguia manipular a realidade. Apesar de serem muito toscos, esses truques acabam convencendo Butters, e por isso, aproveitando a oportunidade, Cartman diz pra ele nunca contar pra ninguém sobre os óculos de realidade virtual, porque se ele fizesse isso, com certeza seria morto. E morrendo de medo, Butters resolve fazer tudo o que o Cartman tinha dito.
No outro dia, no ponto de ônibus, Cartman começa a se gabar por conseguir sair impune de tudo o que tinha feito com Butters. Mas é aí que as coisas começam a ficar complicadas, porque Cartman recebe um telefonema do atendimento ao cliente do óculos, dizendo que ele tinha comprado um capacete de realidade virtual com defeito. E na verdade, nesse momento ele estava em seu quarto no computador conectado ao capacete de realidade virtual, mas estava em um coma por muito tempo que havia se esquecido completamente do mundo real. Mas, não acreditando nem um pouco nessa história, Cartman simplesmente xinga o cara e desliga o telefone. O problema é que essa história, por incrível que pareça, era verdade, e o Cartman realmente estava preso na realidade virtual. Que reviravolta! O Cartman tinha tentado fazer o Butters se dar mal, mas na realidade isso tudo era falso, fazia parte do mundo virtual. Mas calma que as coisas ainda vão ficar muito mais confusas. Enquanto isso, dentro da realidade virtual, o Butters estava de castigo. E lembra que o Cartman tinha dito que quando você morre no mundo virtual, também morre no mundo real? Pois então, quando você fica de castigo no mundo virtual, também automaticamente fica de castigo na vida real. Apesar disso não fazer sentido. E por isso, vemos o Butters do mundo real ficando de castigo sem motivo nenhum. E por isso, ele simplesmente liga para Kyle pedindo ajuda, dizendo que sentia que o Cartman tinha alguma coisa a ver com isso. Chegando na casa do gordinho, os garotos descobrem que ele estava preso na realidade virtual e por isso ligam para o atendimento ao cliente da óculos. O atendente então explica que para Cartman acordar, um dos garotos precisaria entrar na realidade virtual e levá-lo até o ponto de contato. E o escolhido para essa missão terminou sendo o Kyle. E por isso, quando ele entra no mundo virtual e conta a verdade para Cartman, as coisas começam a ficar ainda mais confusas do que já estavam. Porque o Cartman simplesmente inverte a situação, dizendo que o Kyle é quem estava preso na realidade virtual e ele quem tinha sido mandado para resgatá-lo. Mas aí os dois percebem que isso era muito estranho, porque eles eram arqui-inimigos e não fazia sentido nenhum mandar um para resgatar o outro. Logo, nenhum deles podia ser real. Outra reviravolta chocante. Depois de investigar um pouco, os dois descobrem que o Kenny era quem estava preso na realidade virtual, e isso só serve para gerar ainda mais dúvidas. Então, depois de ligarem novamente para o atendimento ao cliente, os garotos descobrem que a primeira pessoa que ligou pedindo ajuda foi o Butters. Então, todos vão correndo para a casa dele para tentar obter algumas respostas. Depois de ser confrontado, Butters confirma que ligou para o atendimento ao cliente na primeira vez que eles brincaram com óculos de realidade virtual, ou seja, todos estavam na vida real. Mas o Cartman estava convencido de que era um programa de computador e que algum dos garotos, que não era ele, estava em seu quarto conectado no capacete de realidade virtual e vendo tudo aquilo. E enquanto as coisas ficavam muito tensas entre Butters e seu pai, os garotos recebem uma ligação do atendimento ao cliente, que explica que eles estavam presos em um paradoxo e existiam 3 coisas que não podiam acontecer de jeito nenhum na realidade virtual. Não se podia morrer, não se podia ficar de castigo e não era possível ligar para o atendimento ao cliente. E era exatamente por isso que eles estavam tendo esses problemas, porque graças ao defeito no capacete, 2 dessas coisas impossíveis estavam acontecendo. Apenas uma coisa importa de verdade. Mas o quê? Respondi às suas perguntas de forma satisfatória e dei um bom atendimento ao cliente. E quando Stan responde que sim, tinham respondido suas perguntas e estava satisfeito com o atendimento ao cliente, tudo simplesmente se resolve. Todos os programas de computador somem e é revelado que o Stan era quem estava preso no mundo virtual o tempo todo. Ele então se lembra de tudo e vai para o ponto de contato, onde finalmente consegue voltar para a vida real. A nossa vida real, no caso. E o Butters finalmente consegue sair do castigo. Pessoal, não estou mais de castigo. E esse foi um dos episódios mais doidos e confusos de South Park. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Conseguiu entender ou não o que aconteceu? Valeu e fui!